Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde está a acompanhar-nos. Seja bem-vindo à primeira edição do programa Espírito e Vida com Mateus Motola. Este programa vai ao ar todos os sábados, conforme pontualmente 20 horas, aqui na República de Moçambique. Portanto, saudações na bendita paz do nosso Senhor a Jesus Cristo. A ideia central do programa Espírito e Vida é, na verdade, despertar cada um de nós para com a nossa espiritualidade e perceber como é que a espiritualidade afeta diretamente a qualidade da nossa vida aqui na Terra. E, obviamente, que o nosso manual principal será a Palavra de Deus. Para hoje, a proposta é interessante. Vamos, com pontapé de partida, começar a falar daquilo que chamamos de, ou chamaria de, a nova criatura. Isto é, vamos falar acerca da realidade da nova criatura. O que acontece efetivamente quando você dá a sua vida a Jesus? Quando você vem a Deus por meio de Jesus Cristo. Há muitas questões que ficam no ar. Será que a nova criatura é um pobre pecador? Será que a nova criatura pode pecar? É pecadora? Que poder tem efetivamente a nova criatura? Porque é que eu sou salvo, mas não consigo viver a glória e o poder de Deus? Como é que eu sou salvo e se calhar a coisa XYZ ainda acontece na minha vida? O que está a acontecer efetivamente? Será que o diabo tem tanto poder para fazer-me cair constantemente no pecado ou para poder sair das mãos de Deus? Estas e muitas outras questões serão respondidas nesta conversa a nova criatura. Para já, o nosso texto básico está no 2 de Coríntios, nos livros da 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E também iremos ler o outro livro, que é Colossenses, capítulo 3, verso 3. Deixa-me aqui ler a 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim diz a palavra de Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Colossenses 3, verso 3, diz a palavra de Deus. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Para bem percebermos esta conversa, vamos falar daquilo que eu chamo de, ou tentarmos redefinir o que efetivamente é o cristianismo. Eu sei que há muitas definições, mas quero puxar você um pouco para analisar comigo hoje o que é esta coisa chamada de cristianismo. A primeira coisa que eu quero que entenda com muito amor e carinho é que perceba que cristianismo não é uma religião. Exatamente, cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é Cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é servir na sua igreja. Cristianismo não consiste ou não é o seguir credos e doutrinas de uma certa igreja. Cristianismo não é um estilo de vida, embora haja um estilo de vida no cristianismo. Eu vou repetir de propósito com muita atenção. O que é cristianismo? Entendendo esta definição, ou respondendo corretamente esta pergunta, nos fará perceber efetivamente o que é a nova criatura e o poder que a mesma tem. Eu disse que cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é o servir numa certa igreja ou, como se diz, a denominação. Cristianismo não é seguir credos ou doutrinas de uma certa igreja. Cristianismo não é um estilo de vida, pese embora possa haver ou haja um estilo de vida no cristianismo. Então, o que é cristianismo? Atenção, meus amigos. Cristianismo é Deus morando dentro do homem. Lembre-se que o ser humano é um espírito, tem uma alma e vive num corpo. Portanto, cristianismo é Deus habitando, vindo morar dentro do homem. Cristianismo é a vida eterna de Deus ativada, incutida, impartada
para dentro do espírito do homem. Lembra-se mais uma vez que o ser humano é, na verdade, um espírito, tem uma alma e vive num corpo. Então, o cristianismo é a vida eterna de Deus sendo ativada dentro do espírito do ser humano, dentro do espírito da pessoa que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Cristianismo é a vida terrena da nova criatura, ou é a nova criatura vivendo aqui na terra. Isto, irmãos, amados, é que é cristianismo na minha percepção. Portanto, para percebermos bem a questão da nova criatura, temos que voltar para o início. E no início da criação, vemos que Deus criou o homem perfeito. O ser humano foi criado perfeito. Veja aqui, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, diz que Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. Diz que Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. Não. Se Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, logo, se o homem sendo a imagem e semelhança de Deus, o homem tem que ter uma certa perfeição. O homem era perfeito. Foi criado na classe de Deus. E tendo a classe de Deus, logo o ser humano era perfeito. Certo? Porque Deus é perfeito, o ser humano também era perfeito. Não só, a Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, que Deus criou o homem perfeito. Está lá escrito. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Diz que Deus criou o ser humano perfeito. Mas, atenção, na segunda parte desse versículo, que é o 29, do capítulo 7 de Eclesiastes, diz que o ser humano buscou muitas invenções ou astúcias. Veja só, o ser humano é criado perfeito, mas ele busca ou buscou muitas astúcias ou invenções. E por conta desta busca dessas astúcias, o ser humano, o homem, desviou-se da sua perfeição. Falo do ser humano na pessoa de Adão, certo? Adão foi criado com a divina perfeição em si. Mas Adão extraviou-se, desviou-se, buscou outras invenções e por conta desta acabou se desviando da sua perfeição. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 24, o apóstolo Paulo diz que o homem perdeu a glória de Deus. Diz assim: e todos pecaram, estão destituídos ou afastados ou divorciados, ou se quiser ainda, separados da glória de Deus. Então, todo homem sem Jesus está separado, está divorciado, está apartado da glória de Deus, que é a natureza de Deus. Mas a coisa boa é que Deus nunca deixou de amar o homem. Foi Deus quem foi atrás do homem em busca da sua ou de uma reconciliação. Por conta disto, Deus recriou o ser humano em Cristo através da nova criatura. O livro de Hebreus, capítulo 5, verso 5, diz o seguinte: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Estou lendo, mas aquele, isto é Deus, lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E o livro de João, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja só, quando o homem se afasta de Deus, ele deixa de ser filho de Deus, passa a ser criatura de Deus. Mas quando o ser humano, o homem ou uma mulher, jovem ou criança ainda, ou adolescente, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus dá-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Isto é, dar-lhe o direito, privilégio e autoridade para ser filho de Deus. Agora, fica a questão. Mas será que é possível saber se sou ou não filho de Deus? Se sim, como? Simples.
O livro de Romanos, capítulo 8, 16, diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Lembra-se? O ser humano é um espírito, tem uma alma e vive num corpo. Então, diz em Romanos que o Espírito Santo testifica, confirma no nosso espírito homem de que somos filhos de Deus. Então, quando você dá vida a Jesus, quando um homem ou mulher vem a Jesus Cristo, naquele instante e mesmo a posterior, o Espírito Santo confirma: ei, você agora é filho de Deus. Já não é mais criatura de Deus. Agora é filho de Deus. Para ainda cimentar este pensamento, podemos ler, pode confirmar, no livro de 1 de João, capítulo 3, versículo 2, onde está escrito: amados, agora somos filhos de Deus. Então, vemos que Deus recria o homem através do novo nascimento. O novo nascimento é quando a pessoa vem a Deus por meio de Jesus, aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nota agora o seguinte, que quando nasce de novo, você se torna um novo ser, uma nova criatura por completo. Isto é, quando vem a Deus, você nasce de Deus. É como se Deus parisse a você. É como se você tivesse ou adotasse ou recebesse o DNA de Deus. O primeiro nascimento foi biológico, é humano. O novo nascimento é espiritual, é sobrenatural. Atenção, o novo nascimento é biológico, ou foi biológico. Você passa a ser um ser humano. O novo nascimento é espiritual, é totalmente sobrenatural. É Deus parindo a você. Não só, nota que a nova criatura não tem passado. É um pouco chocante, eu sei, mas é verdade. A nova criatura não tem passado algum. Quando vem Jesus, ou vem a Deus por meio de Jesus, a nova criatura não é o mesmo que era antes. Nem continuidade, tampouco bate-chapa e pintura. Mas sim um ser que nunca existira antes. É um ser totalmente novo. Quando vem a Deus por meio de Jesus, confessa os seus pecados, arrepende-se. Deus diz que pega os pecados e joga no mar do esquecimento. Isto é, Deus se esquece por completo. Não só o sangue de Jesus apaga todo o pecado que a gente tinha ou teve quando não tinha Jesus em nosso coração. É por isso que quando alguém peca, diz, ou vai pensando, oh Deus, mas quando estava no mundo, quando eu te conhecia, eu era uma pessoa assim, guisado, assado, etc., falando as coisas feias, negativas. Deus olha e diz assim: não me recordo, não me lembro mais. Veja só, ilustre, veja só, amado, quão grande é a graça e poder de Deus, quão grande é o amor de Deus. Quando você vem a Jesus e não se lembra mais do seu passado, você fica um ser totalmente novo, uma pessoa, um ser que nunca existiu antes. O passado morre com o novo nascimento, ok? Não só, notem também que a nova criatura, como disse, é Deus vindo viver, vindo habitar dentro do ser humano. Em outras palavras, quando vem Jesus, Deus vem morar dentro de você. Ele habita em si, ele mora dentro de você. Ele vem tabernacular-se dentro de si. Isso que é, ilustre, uma nova criatura. É Deus habitando dentro de você, morando em você. E mais, a nova criatura é a natureza de Deus dentro do homem. Em outras palavras, quando você, uma pessoa vem a Jesus, ou vem a Deus por meio de Jesus, ele tira, remove aquela natureza anterior, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Ele tira de você e injeta em você, introduz em você, coloca dentro de si a sua própria natureza. Isto então a nova criatura tornou-se ou torna-se um só espírito com o Senhor Jesus.
E desde esse momento que você vem a Jesus, Deus começa a ver você como ele vê a Jesus. É assim que isso é. Deus não olha mais para você ou para mim, como nesse caso, como tola. Não olha para si como uma Lourdes, Gertrudes, Mariana, aquela pecadora, etc. Ele vê você, olha para si tal qual ele olha para o Senhor Jesus. Aí, amados, não é bonito isso? Não é forte, não é poderoso, não é bom demais? Deus olha para mim e para você, como ele olha para Jesus. Quando a gente dá nossa vida a Deus, aceitando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Agora, um outro aspecto importante é preciso lembrar que a nova criatura não é pecadora. Repito, a nova criatura não é pecadora. Penso que, igualmente, esta afirmação é muito chocante. Mas empresta nos seus ouvidos que você vai perceber melhor. A nova criatura não pode pecar, mas pode tropeçar. Isto é, pecador não é o que você faz, ou não é o que uma pessoa faz. Mas pecador é uma natureza. Não é um ato, não é uma ação, é uma natureza. Pecado é a prática normal do pecador devido à sua natureza. Repito, pecado é a prática normal do pecador devido à sua natureza. A pessoa que é pecadora não é pecador ou pecadora devido à sua natureza. A pessoa que é pecadora não é pecadora por causa do que faz, mas por causa de Adão. Isto é, ela não é pecadora, a pessoa que é pecadora não é pecadora por causa do que ele fez, mas por causa do Adão. Ok? Pecador não é ação, mas sim uma natureza. Pessoa não peca porque bebe. Uma pessoa não peca porque bebe, porque fuma, porque mata, rouba, fornica, prostitui-se, assassina, é corrupta, etc. Não, não, não. A pessoa peca, não é? Por causa da natureza adâmica inserida em si, quando nasceu. Então, é por conta da natureza adâmica dentro de si que o ser humano peca. Aí é importante perceber que a nova criatura não pode pecar porque Deus não pode pecar. Veja só, se a nova criatura acontece a nós, quando a gente dá vida a Deus por meio de Jesus, então Deus, por meio do Espírito Santo, remove a natureza pecaminosa, adâmica, não é? Ele injeta em nós, incute em nós a sua própria natureza. O ser humano não pode ter duas naturezas. Não pode ter a natureza divina e juntamente com a pecaminosa. Não. Um deles tem que habitar em nós. Ou Deus habita em nós, ou o diabo habita em nós, por meio da natureza pecadora que a gente herdou do Adão. Então, sendo nova criatura, um ser humano totalmente novo, não pode ser pecador. Então, a natureza de Deus entra no homem e, por conta disso, a nova criatura não pode pecar, porque Deus não pode pecar. Porém, atenção, não lança pedras, atenção, porém, Deus fez uma provisão para o tropeço. Em Provérbios 24:16, a Bíblia diz que o justo tropeça 7 vezes, não é? Diz uma outra passagem que o cair do homem, o levantar é de Deus. Mas, no livro de 1 de João, capítulo 1, 9, nesse caso, verso 9, diz que quando o justo tropeça, este deve saber confessar e abandonar o tropeço para não dizer o pecado. Qual é a diferença? Nota que quando uma pessoa não tem Deus, ela peca por conta da sua natureza. Agora, quando a pessoa tem Deus, ela tropeça, deve confessar. E confessar pecados, atenção, não é chorar, tirar lágrimas, oh Pai da glória, eu sou o pior pecador. Não. Não é emoção. Confessar é apenas dizer, aceitar e dizer, ou dizer e aceitar aquilo que Deus diz sobre o pecado. Se diz que errado, é errado. E aceitar que eu falhei, tem que aceitar que falhei.
contra Deus em particular. E depois abandonar, que é evitar esforços pela graça de Deus, ajuda do Espírito Santo para não voltar a cometer o mesmo pecado. O pecador peca por conta da prática que advém da sua natureza. É como se fosse intencional. É uma prática normal, intencional. Enquanto tropeçar não é intencional, você faz. Não é intencional. Pensa comigo o seguinte. Você está caminhando de um ponto da cidade ou da rua para outro ponto, no seu bairro. E ao andar, você bate contra o seu pé uma pedrinha, uma pedra, você vai ao chão. Nenhuma pessoa, no pleno gozo do juízo, iria bater e depois permanecer no chão. Não é? Ia tropeçar, foi levantar. E quando levanta, não volta atrás para começar a viagem. Pelo contrário, continua, tropeçou, levantou e põe-se a caminhar novamente, rumo ao seu destino. Então, o que acontece em Cristo? Quando se tem Deus, a pessoa tropeçou, o Espírito Santo falou com a pessoa, ela confessa naquele momento, pede e recebe o perdão de Deus e continua na sua jornada com o Senhor Jesus Cristo. Ainda no livro de 1 de João, capítulo 2, verso 1 a 2, diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Portanto, o cristão pode tropeçar, porque para amadurecer e atingir a estatura de Cristo é um processo. Nesta jornada de atingir a perfeição divina, nesta jornada de atingir a estatura de Cristo, é natural que uma pessoa salva, em especial recém-convertida, tropece. Desta vez tropeça, aparentemente peca, não por conta da sua natureza, mas está a crescer para atingir a estatura de Cristo. Por exemplo, se tem um filho, olha para o seu filho. Lembra-se quando ele nasceu. Não andava, não falava, não gatinhava, não ficava em pé. Mas, no decorrer do tempo, para atingir a estatura do ser humano normal, que anda, fala, caminha, etc., ele foi exercitando seus músculos, não é? Foi gatinhando, foi aprendendo a ficar de pé, e levantava, caía, Mas nota que, ao cair, o bebê não para por aí. Por mais que até chorasse, voltava a insistir a evitar esforços para ficar em pé. Está lembrado, né? Depois disso, foi caminhar. Primeiro passo, segundo passo. E ao tentar caminhar, caía, levantava, caía. Até que, eventualmente, ganhou chamamos de equilíbrio no seu corpo, com o seu corpo, e depois, hoje, anda à vontade. Aconteceu com teu filho, aconteceu consigo e com todos nós. Com exceção, creio, do Adão e a Eva. A pergunta que eu faço é a seguinte. Quando você ou seu filho tentava andar, caminhar, etc., caía, será que seu filho não era um ser humano? Era um ser humano, não é? Exatamente. Mas para atingir a estatura de estabilidade e andar à vontade, foi um processo pelo qual teve que cair. É o que acontece também quando a gente vem a Jesus, vem a Deus por meio de Jesus. Tentamos caminhar, a gente tropeça, mas temos um alvo que é atingir a estatura de Cristo. E quando tropeçamos, confessamos, abandonamos, Deus nos ajuda a erguer e continuar a caminhar rumo ao alcance da estatura de Cristo. Desta vez, é a nova criatura querendo crescer. Agora, nota aqui, Jesus Cristo não morreu por si por causa dos seus pecados, mas porque você é filho e sempre foi filho de Deus. Lembra-se que o ser humano vem de Deus. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem desviou-se e Deus vem sempre atrás. Agora, pecado nunca foi um problema para Deus, mas sim para nós. Pecado não é e nunca foi e jamais será problema para Deus, mas sempre foi ou foi para nós. Nós é que fugíamos de Deus e Deus nos perseguia constantemente. Então, nota que a palavra nudez e pensamento de nudez não existia no início. Foi Satanás que introduziu essa palavra no jardim de Éden e fez Adão e Eva acreditar que nudez era errado. Lembra que Deus
sempre os viu pelados ou nus e nunca achou errado. Estavam nus. Mas como não tinham ainda pecado, não tinham consciência do pecado, estavam à vontade. Quando pecam, quando caem, perdem a consciência, elas adotam consciência do pecado, logo olham para si, estamos pelados, e sentiram vergonha e acharam aquilo errado. Amigo, quando vem Jesus, você recebe a natureza de Deus. É uma nova criatura. Não se pode ter, como dizia, duas naturezas ao mesmo tempo. Não pode ter a natureza de Deus em si e simultaneamente ter a natureza do diabo em você. É praticamente impossível. Quando vem a Deus, você tem a natureza de Deus em si e tem que crescer para atingir a estatura de Cristo. Assim como desenvolveu fisicamente, mentalmente, não é? E de outras formas possíveis, você foi crescendo. Então, o seu espírito homem deve crescer na sua nova identidade ou natureza, que é a nova criatura, que é a natureza divina ou de Deus em você. Quando já está em Cristo, a sua identidade está em Cristo. Você pode tropeçar, mas não pecar. A diferença é que o pecado intencional, o tropeço, não é proposital. E existe uma saída para tal, que é confessar, abandonar o tropeço, e lembra-se, temos um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. Ilustres, amados, eu quero vamos parar por aqui para hoje. Essa é uma introdução apenas, e sendo a primeira edição do programa Espírito e Vida com Mateus Nicola. Todos os sábados estarei aqui conversando consigo, trazendo novidades ou trazendo pensamentos na luz da palavra de Deus, para que possamos juntos crescer, edificando nosso espírito e a nossa relação com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Para capitular, também quero falar da nova criatura. Eu estou na primeira parte. Vimos que o homem foi criado perfeito e que o homem perdeu a sua perfeição, ou a perfeição de Deus. Todavia, Deus criou um meio, não é, para recriar o homem em Cristo através do novo nascimento. E vimos também que quando você nasce de novo, você torna-se um novo ser, nova criatura por completo. E por fim, vimos que a nova criatura não é pecadora porque a nova criatura é, na verdade, a natureza de Deus dentro do ser humano. Portanto, fica convite, próximo sábado, como for apontamento às 19 horas, aqui no tempo de Moçambique, vamos continuar a falar sobre a nova criatura. Foi assim, então, obrigado por coração por ter acompanhado, tanto ligado a esta primeira edição do programa Espírito e Vida com Mateus Nicola. Fique bem, Deus abençoe ricamente. Para quem vai ao culto amanhã, domingo, que tenha um culto super abençoado e super transformador na sua igreja. Eu volto próximo sábado com mais novidades para continuarmos a falar sobre a nova criatura. Eu tenho certeza que esse estudo vai definitivamente transformar a sua vida, a sua mente, a sua consciência e fazer perceber de fato quem você é em Deus agora que é salvo. Não se esqueça, por favor, de partilhar esta live, esta conversa com os seus demais contatos, amigos, nas diversas páginas sociais das quais faz parte. Até o próximo sábado, querendo Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fui.